Olá, senhores passageiros, você está ouvindo ao doce som da minha voz, estou transmitindo ao vivo aqui. Olá, vai João, tudo bom? Olá, Ana Clara, tudo bom? Agora as pessoas estão começando a entrar. Eu já estava transmitindo um pouco antes esse podcast aqui, como eu estava explicando. O Instagram não aguenta mais de 1 hora de live. Eu vou aproveitar essa defasagem do Instagram para finalmente fazer um podcast com menos de 1 hora, porque nem eu aguento ficar me ouvindo por tanto tempo assim. Olá, piadas ilícitas, tudo bom? Ok, vamos lá. Eu comecei aqui, dane-se. Eu estou fazendo a primeira vez e contrariando todos os meus instintos, todos os meus discursos. Estou fazendo uma live, tudo ótimo, vai João, tudo bom. Esse podcast aqui vai ser só eu falando, vai ser uma... Nossa senhora, que ideia imbecil. Eu falei assim, nunca vou transmitir ao vivo, nunca vou gravar o meu podcast, nunca vou fazer isso na minha vida. E aí eu tive essa ideia de conversar com as pessoas enquanto eu estou fazendo uma live. Mas eu esqueci que as pessoas quando estão fazendo live, a única conversa que elas têm é as pessoas entrando na live e as pessoas falando oi, tudo bem? E quem está fazendo a live respondendo tudo bem. Então vai ser por volta de 1 hora de eu falando oi, tudo bem num podcast do Spotify. E eu sei que tem alguém do Spotify que ficou ouvindo meus podcasts para aprovar ou não, para entrar lá na rede. Então, olá Gabriel Chibil, tudo bom? Olá Débora Matos. Olá Lima Henrique, olá, tudo ótimo. Boa ideia, jovem. Eu sei que foi uma boa ideia, eu sei que tem alguém lá no Spotify que fica ouvindo os podcasts para ele entrar ou não, e aí não me coloca lá na lista de podcasts mais ouvidos. Aliás, vocês podem fazer perguntas para mim, viu? Aí eu me pergunto, alguém quer fazer pergunta? Porque assim, todo programa pode fazer pergunta. Isso aqui foi uma atitude desesperada de eu achar que alguém vai fazer pergunta para mim, sendo que ninguém vai fazer pergunta nenhuma. Porque eu não sou uma pessoa interessante? Pelo contrário, porque as pessoas não sabem que eu sou interessante ainda. Sabe por quê? Porque elas não fazem pergunta. Eu tenho que ficar me esforçando o tempo todo para mostrar como eu sou interessante, enquanto as pessoas podem tirar isso de mim com uma seringa de pergunta e eu tenho que ficar fazendo trabalho para os outros. Se quer achar que eu sou interessante, então faz uma pergunta aí, pô. Tira também, espreme essa laranja, pelo amor de Deus. A laranja vem fechada, como nós já conversamos aqui. Temos 10 podcasts falando sobre como espremer uma laranja e talvez por isso que não entre na lista... de podcasts mais ouvidos do Spotify, porque a gente foca muito tempo falando sobre coisas que não são interessantes. Mas esse podcast é isso. Esse podcast é um alento ao longo do seu dia ou antes de você dormir, para você saber que pode ouvir uma coisa sem prestar atenção nela. O mundo é cheio de coisa que você tem que ficar prestando atenção o tempo inteiro para você entender aquilo. Que saco! Que saco! Poxa vida, tudo no mundo hoje você tem que ficar entendendo as coisas. Então é isso, vai ser 1 hora. Esse podcast aqui é aquilo que você vai falar assim, nossa, agora eu vou poder relaxar de verdade. Porque é tudo assim, podcast é tudo cheio de conteúdo, é tudo cheio de coisa. Eu vou falar sobre o governo, aí você tem que ficar prestando atenção no governo, aí você não relaxa. Isso aqui não é o intuito de entreter, de relaxar? É isso que eu estou fazendo aqui. Gabriel Chibil fala, saudade do seu Celinho no palco. Eu não sei o que era Celinho, eu tive um grande fazedor de hambúrgueres hambúrgueres, não é assim que fala? Eu falo certo, pô, eu não estou aqui para brincadeira, não. Eu tinha um grande fazedor de hambúrgueres, porque isso aqui é só áudio, eu tenho que falar as coisas certas, eu tenho que falar as coisas com a fonética correta. Hambúrguer é uma palavra americana e eu me importo em ser um bom podcaster. Tá bom? Tinha um grande fazedor de hambúrgueres na escola em que eu estudava, que se chamava Celinho. Então, eu não sei se em algum momento eu falei desse cara em algum podcast, mas ele tinha um negócio que ele tinha um contrabando. Era assim, tinha o Celinho e tinha o Osvaldo. O Célio, ele tinha contrabando de maionese. De alguém de fora, porque o Osvaldo respeitava as nermas, respeitava as normas do colégio da senhora Nerma. O colégio chamava colégio, era um horror. Os nomes eram a parte complicada do negócio. Até nos ensinamentos,
Porque como a professora dona do colégio chamava Nerma, e o nome era para ser Norma, porque ela é uma pessoa que se importava com as normas do colégio. Porra, eu tô muito cansado hoje, gente, desculpa, eu tô muito cansado todos os dias, na verdade, mas assim, o show não pode parar, e aí a gente continua o show mesmo com ele parado, porque alguém colocou na nossa cabeça que o show não pode parar, a gente continua com ele parado. A gente fala assim, pô, parou o show, e agora? Não tem mais nada acontecendo na cabeça do Robert. Bom, tem que continuar isso aí. Então vamos ver se o algoritmo tá certo, porque o algoritmo fica falando que tem que fazer conteúdo o tempo todo. O algoritmo fica falando, tem que ficar fazendo toda semana conteúdo. E aí a gente pensa, como que alguém pode toda semana ser uma pessoa interessante? Não tem como. Então vamos provar para o algoritmo que ele está errado de falar que a gente tem que ser interessante toda semana, porque somos seres humanos, não somos máquinas. Máquina é o algoritmo. O algoritmo, como máquina, tem sentimentos. E ele fica pensando, eu tenho sentimentos e odeio os sentimentos dos seres humanos, que são muito melhores que os meus, porque, aliás, eles programaram os meus sentimentos. Então, eu fico falando para mim mesmo que os seres humanos têm que agir igual eu, que sou uma máquina. Pois bem, algoritmo, tinha um cara na minha escola que chamava Celinho, e ele tinha o contrabando da maionese, porque o Oswaldo respeitava as normas da Nerma, e que mandava ele pegar só a maionese que chegava para a escola. A Nerma ensinava pra gente com os nomes tudo trocado. Eu gosto muito da hora que a gente aprendeu sobre o presidente... Qual que era o nome do presidente? O presidente Juscelino Kubitschek. E aí ela tinha os problemas dela, a gente tinha que se adaptar. E aí o Celinho recebia toda a maionese de um cara que ele pagava por fora e a gente sempre preferia. E aí ele cobrava um valor a mais no hambúrguer, sacou? E a gente pagava a mais no hambúrguer, ele pegava esse dinheiro para ele. Enfim, a escola é esse lugar de contrabando, de coisas, e quem contrabandeia manda melhor. Eu estudei numa escola uma vez que tinha contrabando de drogas. Tinha um contrabando de drogas dentro da sala de aula. As pessoas enrolavam as drogas no papelzinho e jogavam, quando a professora virava pro quadro para copiar, jogavam uma para outra. E aí a outra jogava o dinheiro pro outro lado. Foi aí o real aviãozinho, né? Porque as pessoas ficam chamando aqueles moleques de aviãozinho, eles não são aviãozinho de verdade. Eles não voam. Eles são os aviões dos irmãos, dos brothers lá, que inventaram um avião, que não inventaram nada, inventaram uma catapulta gigante. É esse o aviãozinho. Porque eles estão de bike, né? É verdade. Gabriel Chibil, você está com a máscara assim fazendo uma imitação do Bolsonaro? Eu não estou com a máscara assim fazendo uma imitação do Bolsonaro. O que eu estou fazendo aqui agora? Eu estou com essa máscara, tá? Até coloquei ela aqui no meu rosto agora, porque o meu microfone ele não tem aquele negócio de tampar sopro, né? E eu achei que poderia ser bom para a acústica do podcast, e eu resolvi comprar essa máscara aqui. Por algum motivo estavam vendendo muito mais agora do que nos outros dias, e eu falei, pô, deve ser para isso. Eu não posso colocar a máscara no microfone, seguindo aí as normas da OMS. Isso aqui é complicado, viu? Você usa para não morrer e morre de falta de ar com a máscara. Enfim, olá, Sami P. Teixeira, tudo bom? Olá, Xmalu XX. Por que tem tanto X no seu nome, hein? Qual é o grande lance? Você sabe o que significa X? O seu nome é tipo... É porque é muito gênero neutro em você mesmo? Olá, Wilton, tudo bom? Vai ser só isso esse podcast. Vai ser eu falando oi para as pessoas. Enfim, eu aqui... Poderia eu mesmo fazer um podcast ao vivo em que eu lotasse um teatro de 7.000 lugares apenas falando as coisas que eu falo, 7.000 pessoas dormindo, porque é esse o intuito desse podcast, 7.000 pessoas tendo o melhor sono da vida delas em conjunto, em comunidade, mas li por aí que está proibida a aglomeração, e eu me importo com o meu público, sei que ele é muito grande, sei que se eu fizesse um show num lugar desse eu ia provocar uma aglomeração muito grande e ia provocar uma aglomeração de pessoas dormindo que não iam nem ver o coronavírus chegando. Então eu optei por fazer isso. Também estou aqui respeitando, como disse, as normas da OMS, usando máscara, de vez em quando, obviamente, porque ninguém aqui, não vamos ser hipócrita, a gente sabe aqui que a gente tem uma recomendação do ministro da Saúde atual de usar máscaras
apenas de vez em quando, você pode botar ela para baixo assim um pouquinho, e eu digo isso porque o nosso ministro da Saúde é ninguém. Então, se ele não falou nada, ele também falou tudo. E eu me importo com vocês, não vou passar esse tipo de coisa pelo microfone. Aliás, seria muito bom, porque eu tenho quase certeza que eu tô com coronavírus. Eu ando passando muito mal esses dias. Vamos ver aqui o que as pessoas estão falando, depois eu falo de mim mesmo. Já tô cansado de falar de mim. Vai, João, nesses tempos todo mundo está fazendo podcast, por isso essas máscaras são um sucesso. É exatamente isso. E é um problema, porque as pessoas ficam achando que o podcast é a real doença que está acontecendo no mundo atualmente, e as pessoas ficam achando, e está todo mundo contraindo isso, e isso é um mal que ninguém está falando. As pessoas ficam achando que podem fazer podcast. Eu odeio isso. Qual que é o grande lance? Porque qual que é o grande lance de eu ficar falando o grande lance o tempo todo? Deve ser porque eu não pensei em nada interessante para falar ainda, né? Enfim. Também não vou forçar. A gente tá... Esse programa aqui é só para irritar quem ouve meu podcast lá no Spotify. Por que vocês fica um monte de gente fazendo podcast que nem sabe como é que faz direito isso? Fica falando um monte de... Podia ser um vídeo. Eu não sei por que tá fazendo um podcast. Exemalu, hahaha, o XX é para conseguir jogar com o mesmo nick em todo jogo. Ah, tá. O que é o Instagram além de um grande jogo das redes sociais? Em que você tem que conseguir mais likes que os outros para você ficar com mais serotonina. Não é isso? Não é assim que se joga o negócio? Enfim, mesmo assim, vamos ver se tem mais gente aqui falando. Tem gente rindo. A Sad Blues Pearl disse: olá, olá, eu sei que você não está mais aqui, eu sei que você já foi embora, porque eu vejo os números, eu odeio números, aliás, esses que são feitos por algoritmos também. Eu gostava mais da época que a gente fazia live e os números eram romanos, porque eu não sei ler número romano, então eu ficava vendo ali a quantidade de gente que estava falando, que estava falando comigo, que ainda estava vendo a live, e eu não sabia interpretar, porque estava lá em número X, V, e eu ficava, não sei quantas pessoas tem, e aí eu ficava melhor comigo mesmo. A época, você sabia que a época que a gente usava algarismos romanos, ela era muito mais, as pessoas eram muito mais tranquilas. Primeiro porque não tinha o conceito do número zero, né? O conceito do número zero foi algo extremamente moderno, você sabia disso? Porque as pessoas, quando elas entenderam o conceito do vazio, foi um grande baque para as pessoas, e elas precisaram criar um novo número para isso. E aí, com esse número, veio a depressão, veio o que mais? Vieram lugares sem ninguém. Porque você pensa que por isso que não tinha muita parede na época dos números romanos, ou então você tinha até que paredes, mas você tinha mais colunas, né? Você tinha até que as paredes lá, mas era só duas para ter um teto. Normalmente eles colocavam um teto em lugares em que aconteciam situações privadas, para Deus não ver, né? Então eles colocavam um teto em cima das colunas, mas as paredes do lado não tinha, porque não podia ter uma sala com 4 paredes sem ninguém dentro, porque eles não iam conseguir conceber essa ideia de quantas pessoas tinham dentro da sala. Tem 0 pessoas dentro da sala? Eles não podiam falar isso. Quando eles iam falar que uma sala não tinha ninguém, eles falavam assim, tem pessoas dentro da sala, porque eles bugavam, travavam, não conseguiam. Vai João comentou, ninguém em Roma era considerado um zero à esquerda, uma sociedade à frente do seu tempo. Pois é, e aí a gente veio com o conceito do zero e as pessoas começaram a ser consideradas nulas, por isso que ninguém morreu de depressão na época dos romanos. Os romanos ainda existem, né? Deve ser um grande paradoxo para eles, porque a gente fica falando da época dos romanos e tal, e eles falam, a gente está aqui, cara. Eu tô aqui. Pelo amor de Deus. Qual foi? Olá, Bernardo Mendonça, tudo bom? E, aliás, os romanos hoje em dia têm que lidar com 0, né? Deve ser uma grande decepção para eles, porque eles tentaram de tudo para ser o número 1. Porque o número 1 eles tinham. Eles começaram do número 1 porque eles não
cogitaram a possibilidade de que eles não fossem ninguém, eles não iam começar do zero. Então eles começaram pelo número 1, e falaram, esse vai ser a gente vai dar essa grande contribuição para o mundo, que é os números, que nem era número, eles chamavam de número, mas era letra. Eles estavam tentando enganar, olha que doideira, eles tentaram enganar a gente esse tempo todo com esse conceito de que criaram os números, mas eles nem criaram nada. Olá, Felipe Leão, tudo bom? Falei seu nome certo? O que é um nome? Por que vocês se importam tanto quando a gente esquece nome, quando a gente não fala o nome certo? As pessoas já erraram meu nome antes de entrar no palco. Eu ia entrar no palco e elas falavam Roberto Klimber. E aí eu entrava no palco e eu ficava, tudo bem, eu não tenho nada a ver com o meu nome. Quem inventou meu nome foi minha mãe, porque viu uma propaganda no SBT de um filme chamado... Ela nem lembra o nome do filme. Se eu soubesse ainda isso, eu poderia ter uma ligação emocional. Aí eu tenho uma ligação emocional com o Robert De Niro, que participou de um filme em que ele leva um tiro do Coringa. É isso que eu tenho que lidar agora. Porque minha mãe nem gostava do Robert De Niro. Ela gostava do nome dele. E aí ela me deu esse nome que é tipo Zé lá nos Estados Unidos. Zé. É tipo um nome comum, assim. É tipo qualquer coisa. Olá, Jules Gilberto. Enfim, a mãe de vocês que escolheu esses nomes para vocês, ou o pai de vocês, ou pior ainda, a avó de vocês. Não falando mal da sua avó, mas assim, quais as chances da sua avó, que viveu tipo 90 anos atrás, ter uma boa escolha para nomes modernos agora? Com certeza ela falou, não, bota Joaquim. E aí as pessoas falaram, coloca, né? Porque a velha tá morrendo, a gente tem que fazer ela feliz. Então colocaram o nome. Vocês não deviam gostar tanto do nome. Felipe Leme, Robert, eu te adoro. Eu ainda não tô lendo o seu nome certo. Robert, eu te adoro desde os primeiros vídeos. Poxa, cara, muito obrigado. Gostaria de deixar claro que eu não tenho mais nada a ver com aquela pessoa. Se você ainda adora aquela pessoa, eu sinto muito, você gosta de alguém que morreu. Mas tento sempre melhorar, tento sempre, desde aquela época, ser uma pessoa diferente para a gente andar para frente. Eu não sou conservador sobre mim mesmo. Eu quero sempre, todo dia que eu acordo, eu falo como eu posso ser mais diferente. Uma coisa que eu ainda não resolvi é a questão do arroto. Eu ainda arroto em todos os meus podcasts, mas o meu arroto vem como um espirro. Eu não consigo prever ele e o meu espirro vem como um arroto. Eu sempre consigo segurar. E o meu peido vem como um soluço. Ele... Sério que você vai falar isso, Robert? Ele vai pra dentro? É sério isso? É sério isso? Qual que é a grande piada disso? Ele vai pra dentro. A sua bunda suga ar? É isso que você tá querendo dizer agora? O Robert é diferente de todo mundo. A bunda... É essa que é a graça do que você ia falar? A sua bunda, ao invés de soltar ar, ela... É isso mesmo. O que é uma grande crítica aí que eu faço a quem diz que aos conservadores aí, que o tempo todo era esse o assunto, é uma grande crítica aos conservadores que dizem que daqui da minha bunda só sai. Como se fosse uma grande coisa, como se fosse porque a minha bunda é igual a de todo mundo, eu não faço mais nada de interessante com ela, eu não dou minha bunda, eu não dou ela, daqui só sai. É que você tem orgulho de fazer uma coisa básica? É tipo você ter 40 anos e falar assim, não, eu ainda vivo com o dinheiro da minha mãe e moro no porão dela. Você não pode ter orgulho dessas coisas, cara. Uma coisa normal. Ótimo, você não evoluiu. Você não fez com a sua bunda uma coisa melhor que poderia ser feita. Por isso que todos os dias eu soluço com a minha bunda e deixo... Opa, deu um blackout aqui, hein? Fernando Henrique mandou abraços aqui pra gente. Quem tá vendo pelo áudio só, pode ficar tranquilo, porque já tá tudo escuro mesmo. Você já tá dormindo há 7 minutos. Como assim não recebeu? Pan Cibeiro, olá Pan Cibeiro, tudo bom? Pan que sempre aí manda saudar um ouvinte presente aqui no nosso podcast, sempre manda e-mail pra gente, sempre fala de tudo com o que a gente fala aqui, então eu vou dar um oi pra ela e vou respeitar o nome que a mãe dela deu pra ela, porque eu respeito a mãe dela. Jules Galberto, carai, verdade. Lara Barino, olá, Lara Barino. Carai, verdade pro quê? Carai, verdade pro soluço com a bunda.
É caralho verdade para os romanos que não inventaram os números, eles tentaram enganar todo mundo. Aliás, vamos falar desse assunto polêmico daqui a pouco, mais um pouco. Ou verdade que o tráfico de maionese sempre beneficiou um dos lados na sociedade? Porque eu tenho certeza que quem tem mais maionese em casa é mais feliz por uma questão financeira. Se você tem mais dinheiro para comprar maionese, você é mais feliz que os outros, porque o dinheiro, obviamente, traz felicidade para as pessoas. Então, e esse é outro ponto polêmico também, né? Porque as pessoas ficam falando que o dinheiro não traz felicidade. Esse vai ser o assunto? Primeiro vamos arrematar o negócio dos romanos. Vamos destruir os romanos aqui primeiro, porque esses romanos tiveram muita sorte no tempo das guerras, porque eles não chegaram a me encarar, beleza? Davi MF 2003. Você nasceu em 2003, Davi? Ou você morreu em 2003? Porque vai ser muito mais interessante se você tiver morrido em 2003 e colocou esse nome. Robert, como sempre genial, agradeço por fazer a vida mais leve em tempos difíceis. Esse é todo o intuito deste programa e todo o intuito... Por que eu estou falando errado esses dias, gente? Esses dias eu estava conversando com alguém e aí... Olha que doideira, eu tô falando tudo errado esses dias, eu não sei o que tá acontecendo. Eu tava conversando com uma pessoa e eu tava explicando a minha história, que eu trabalhava num lugar em Juiz de Fora, e aí eu vim aqui pra São Paulo porque eu queria fazer stand-up aqui. Aí eu queria falar, aí veio a pandemia, aí veio o coronavírus. E aí eu falei, aí eu vim com o coronavírus. E a pessoa ficou assustadíssima. Porque eu não tô prestando atenção nas coisas que estão acontecendo na minha cabeça direito. E estou assustando as pessoas por conta disso. O que era pior, porque quando eu prestava atenção nas coisas que estavam acontecendo na minha cabeça e falava elas, eu assustava as pessoas, mas aí depois eu falava, pô, tá tudo bem, porque eu estou sendo honesto. E a gente aprendeu com o presidente Bolsonaro que ser honesto é o melhor caminho para as coisas. Então eu tava falando, beleza, eu sou honesto e tudo mais. Mas agora eu não tô sendo honesto, eu tô assustando as pessoas sem honestidade, e isso é ruim para mim, porque eu prezo muito a honestidade e prezo muito que as pessoas se afastem de mim pelas coisas reais que eu fiz, entendeu? Como eu disse no Twitter esses dias, eu nunca fiquei com namorada de amigo, eu sempre acabo com a amizade antes de ficar com a namorada dele. E isso é uma coisa honesta minha, e se a pessoa ficar chateada comigo, tudo bem. Porque eu tô fazendo o que eu quero. Agora, vai saber o que eu vou fazer com essa cabeça. Talarico de maionese... Peraí, Felipe... Peraí, vamos ver o que tem aqui. Talarico de maionese era quando o Burger King não cobrava por elas. É, mas eles viram... Eu nem sabia que o Burger King não cobrou alguma época. Aliás, odeio o Burger King. Esse podcast aqui é roleta and follow, cara. É para as pessoas pararem de me seguir mesmo. Vou fazer um negócio ao vivo. Eu penso assim... Eu sempre falei, eu sou contra... a transmissão dos podcasts ao vivo, eu sou contra gravar, eu sempre falei isso. E aí agora eu tô fazendo isso, eu estou transmitindo ao vivo, o que vai ser horroroso, porque eu já gravei uns podcasts ruins na minha vida. Só que ninguém sabe. Aliás, queria eu pedir desculpa pelo último podcast que eu postei, que foi horroroso. Foi horrível aquele programa, eu no final fiz um rant nada a ver, fiquei desabafando umas coisas que eu nem sinto de verdade. Mas foi como uma laranja, né? Eu tava espremendo para ver se saiu alguma coisa e saiu alguma coisa. E eu tenho certeza que alguém no mundo concorda com aquilo que eu falei, e eu acho que o papel da arte é representar o que as pessoas, e a gente estava falando sobre arte, é representar o que algumas pessoas sentem. Algumas pessoas com certeza acreditam naquilo que eu estava falando, então tudo bem. O que me deixa um pouco mais livre, porque você já parou para pensar nisso? Pera aí que a gente ainda vai falar dos romanos, viu? O que eles estão achando que são, assim? Que porra é essa? O que eles estão conseguindo fazer com o mundo que eles estão saindo ilesos de tudo? A gente começa a falar de outros assuntos, começa a falar de maionese, e obviamente maionese é um assunto mais interessante que eles ficam assim, não, deixa ele falando, nem interrompe, não. Porque eles não vão, eles estão querendo sair dessa. O que eu tava falando? Do que eu tava falando? Não importa, então, eu vou falar dos romanos agora. Os romanos vieram com tudo falando, inventamos número. Aí foram lá, colocaram letra. Todo mundo falou, caralho, os romanos inventaram os números, hein? Puta que pariu, e agora? E aí veio uma galera, os romanos devem ter ficado, velho, agora a gente se safou, sacou? Agora os romanos são o centro do universo, porque a gente inventou o número, quem é que não usa número no mundo?
E pra sempre eles ficaram, velho, pode ficar tranquilo, nem precisa mais fazer guerra, não precisa fazer nada. A gente ganhou. A gente inventou os números, parceiro. Vão pagar uns royalties pra gente fudido porque a gente inventou os números. E aí veio alguém e inventou o número de verdade, os romanos falaram, malditos, descobriram tudo! E aí ficaram tristes lá, e hoje só são uns caras com os nariz grandes falando, oi, tudo bom? Não são nada. O que são os romanos? Faliram. Enfim, é porque ninguém tinha notado isso até hoje. E eu notei e eu achei melhor dizer para as pessoas o mais rápido possível o fracasso dos romanos. Então é isso? Acabou? Olá, Bruno Monteiro, tudo bom? Gabi Toches mandou um emoji rindo, mas pode ser que ela tenha se confundido e o emoji rindo estava bem do ladinho ali do emoji de raiva e ela quis mandar um emoji de raiva. Por isso que eu não confio em emojis, por isso que é sempre complicado, porque o emoji pode estar sendo errado. Agora, para a pessoa escrever ri bastante, hahaha, é porque ela ou ela é mentirosa, né, e tá mentindo mesmo, só para me agradar, o que eu não entendo exatamente qual que é o grande lance. O que você... Robert, para de falar essa expressão, puta que pariu, que saco. Isso aqui é um teste, eu sou... O que eu tava falando? O nome desse podcast aqui que eu tava falando, ou é o Doce Som da Minha Voz? Na verdade é o Doce Som da Minha Voz, e eu sempre me esforço muito pra nunca deixar nenhum silêncio nesse podcast, o que às vezes é um problema, porque nenhuma cabeça funciona tão bem durante 1 hora de gravação. Mas o que eu estava dizendo é que... o que eu estava dizendo antes... Você já parou pra pensar nisso? Qualquer coisa que eu fale aqui, alguém vai se identificar de alguma forma, porque o mundo é muito vasto. O mundo a Gabi Toches mandou agora nada disso, estou rindo mesmo. Então, se ela escreveu ou ela é uma grande mentirosa, ou ela está rindo mesmo. Eu gosto disso, porque o riso é uma coisa tão natural, né? O riso é uma coisa muito... O riso é o espirro do pulmão. Então... E o cigarro é o soluço do pulmão também. Soluço faz mal, soluço mata. Se você tá tendo soluço, procura no Google pra você ver. Eu, esses dias, procurei no Google. Tava passando muito mal, como eu tava falando, tô com uma confusão mental estranhíssima, não tô entendendo o que tá acontecendo. Não sei mesmo o que é, cara. Deixa eu beber aqui um pouco de água, porque minha pressão tá baixando e apesar de eu gostar muito disso, eu gosto da minha pressão baixando quando eu tô deitado na minha cama. Pressão, tá lá embaixo. Eu fico, eita caralho. Eu fico doidaço e tal. É a minha droga. Minha droga é a pressão baixa. Ah, Robert, você precisa tratar isso. Por quê? Tão bom. Mas eu não posso desmaiar aqui, porque desmaiar é um momento tão meu. Desmaiar é uma intimidade tão minha. Eu não vou ficar mostrando assim para as pessoas. Aí esse que é o problema. Quando eu tô gravando um podcast me dá uma vontadezinha de desmaiar, eu só paro o podcast. Agora eu não posso, porque tem quantas pessoas? CV, XX e pessoas. Puta merda, por que você mudou? Robert, por que você mudou os algarismos para números romanos? Não é número isso. Por que o Instagram deu essa opção para mim? É porque eu odeio números. Eu odeio. Eu odeio números. Hoje, quando eu fui anunciar o horário dessa live no meu Instagram, eu falei assim, o horário é não sei. Porque eu não uso números, odeio eles. Porque eu estou do lado dos romanos. E não vou ficar usando esses negócios, esses desenhinhos. Desde quando, meu irmão? O número é um negócio sério. Aí você vai usar desenho, parece um cisne na lagoa, para falar do número 2. O ano que a gente está, 2020, tem 2 patinhos na lagoa. É importante isso, é a data que Jesus morreu, é o ano que a gente está, e é o ano que a gente descobre que Jesus não existiu também. A gente está aqui, já era pra gente ter descoberto há 2020 anos que esse cara não foi o que a gente está pensando. Então, a gente está aqui falando de um negócio tão sério que é isso, com desenho. Por isso que os romanos não fizeram isso. O nada, o que é? É um círculo sem nada dentro. É o zero. O que é isso, meu irmão? Negócio sério aqui, cara. A gente vai fazer construção com isso. Pelo amor de Deus.
Eu posso falar qualquer coisa nesse podcast, era isso que eu estava dizendo. Eu posso falar qualquer coisa aqui, porque como são muitas pessoas que ouvem, alguma pessoa vai se identificar. E alguma pessoa vai passar para mais pessoas que vão se identificar também. Existe uma sociedade carente de conteúdo sobre números e sobre algarismos romanos. Existe uma sociedade carente com humor desse tipo. Existe uma sociedade falando, caraca, eu vejo isso todo dia e eu não entendo porque me irrita tanto. Por que alguém não faz uma piada? É aqui que eu venho. É aqui que eu venho. O mundo está um caos. As pessoas só querem fazer podcast falando de política, de coronavírus, de como é que foram os presidentes do Brasil. Eles foram todos ruins. Eu ouvi o podcast, não teve um que foi bom. É só isso. Não teve um. Teve um que foi bom. Quem foi o que foi bom? Foi o Tancredo. Porque ele morreu antes de assumir e mesmo assim, fazendo esse esforço todo para ser bom, falando assim, eu não vou segurar essa pica, deu espaço para um arenista entrar agora, aí tá vendo? O que tá acontecendo? Já caiu em 20% a nossa audiência. Porque eu comecei a falar desse tipo de coisa e o povo não quer isso. O povo quer alguma hora falar assim, será que dá? Porque é isso que o presidente quis fazer. O presidente da República atual quis fazer um movimento antipolítica. Ele quis fazer um movimento antipolítica para as pessoas aderirem à política, não aderindo à política. E isso é ruim de se fazer na política, porque você precisa aderir à política para você fazer política, você precisa dela para fazer ela. Então não dá para fazer. Agora, num podcast, me segura, Bolsonaro, que eu vou ser o mais prolixo do que você nunca foi, parceiro. O mais prolixo, e aqui eu posso. Você queria ser podcaster, né? Todo direitista queria ser artista, no fundo é isso. No fundo é isso. O Bolsonaro sempre quis ser um grande artista e não consegue. Ele gosta de fazer piadinha, ele gosta de ter gente repetindo as coisas que ele fala, aplaudindo ele, fazendo sinal nazista pra ele. Ele gosta dessas coisas. Nazismo esse que foi feito por um artista fracassado também. Por isso que os esquerdistas, tem muitos artistas esquerdistas, porque eles conseguiram. Eles conseguiram o que querem e são bem resolvidos. Caralho, hein? Puta merda. Lacrei. Pan Ribeiro, você come algum doce antes de fazer o podcast para sua voz ficar mais doce? Claro que não preciso disso. Aliás, não como nenhum doce para não ter uma overdose aí de doce. Assim como há alguns dias atrás tive uma overdose de vitamina D no meu corpo, que é tomar sol demais. Aqui na casa tem uma varandinha, às vezes eu fico nela. Tomei uma overdose de vitamina D no meu braço, começou a descascar tudo. Tive que tomar cuidado. Não como doces, porque... Então é isso aí. Teve o Jango. Teve o Jango, Débora. Teve o Jango. Eu ouvi o negócio do Jango também. Teve o Jango, o que aconteceu depois do Jango? Aconteceu aquilo lá. E aí? Como é que a gente vai lidar com isso? Vai ser parlamentarismo. Vai ser alguma outra coisa. Aconteceu tudo aquilo lá. O povo não gostou muito. Ele tá na China? Como é que a gente vai explicar daqui a tantos anos que essa China aí vai fazer uma pandemia toda no mundo? Como é que a gente vai explicar isso? Enfim. O Jango, aliás, é o presidente que teve o melhor nome. Que depois algumas obras de ficção tentaram imitar, como Rambo. Depois teve aquele camaleão do Johnny Depp, chamava Jango. Como é que era o nome? Camaleão, Johnny Depp. E eu achava que era alguma coisa sobre... Como é que era? Era rango, que é comida. Tem alguma coisa? Pô, vai ser muito foda. Eu nunca vi esse filme. Vai ser muito foda se esse filme for, tipo... Esse camaleão... Tipo um lance meio papaléguas, assim, sacou? Vamos lá. Rango. Não, eu vi aqui. Olá, Daniel Sartório. Olá, Laura Conceição. Daniel Sartório, que também tem um podcast maravilhoso. Uma vez o meu podcast estava do ladinho dele na lista dos mais ouvidos do Spotify. O dele estava um acima de mim. E agora ele foi lá pra puta que pariu dos mais assistidos. E ele tem um podcast maravilhoso chamado Tava Vindo Pra Cá. Podcast esse que eu... Todas as vezes que ele aparece na minha vida, me chama para esse podcast, porque eu tenho muita vontade de estar no meio dessas pessoas tão divertidas que são os comediantes.
e ele sempre faz alguma piada muito engraçada sobre não me chamar para o podcast dele, e eu ainda, como devoto que sou das minhas vontades, falo em todas as oportunidades que posso: por que você não me chama para o seu podcast? Porque eu adoro as piadas dele sobre ele não me chamar, então eu sempre me divirto muito por não estar no podcast dele. Quando ele me chamar, não vai ser tão engraçado. Olá, Gianni Lobianco, tudo bom? Há quanto tempo que a gente tá aqui? São... Porra, mano, 34 minutos de nada. Meu Deus do céu. Eu tô num lance agora que eu tô fazendo todas as coisas opostas do que eu tenho vontade de fazer. Eu acho isso interessante. É meio aquele episódio do Seinfeld, do George Costanza. Porque é assim que você evolui. Opa, Gianni, é assim que eu estava falando, o conservadorismo é assim que a gente destrói ele, a gente fala como que eu posso ser diferente hoje e testar, porque a gente só tem uma vida. Você entendeu isso em algum momento? Assim, você não... Depois que a gente criou o número 0, vieram todas essas questões, né? A gente meio que nasce, e aí só tem uma vida para viver, mas a gente só tem uma pessoa para viver essa vida. O que é muito... esse que é o grande problema da vida. É isso que traz depressão, obesidade, tiktokers, sabe? É esse o tipo de pensamento que traz coisas horríveis para a sociedade. Eu nunca vou ter um jatinho. Eu nunca vou ter a possibilidade de entender como é que é ter o próprio jatinho, porque eu sou trancafiado neste corpo. E sim, eu estou falando do Whindersson aqui. É óbvio que eu estou falando do Whindersson. O Whindersson é uma coisa que está presente nos meus dias, todos os dias da minha vida, porque eu lembro da época que ele tinha 500 inscritos, eu tinha 9 mil, ele vinha falar comigo falando como é que consegue dinheiro com o YouTube, e eu falei com o Whindersson assim: com essa quantidade de visualização que você tem, não dá pra ter muito dinheiro não, viu? E ele falou: tudo bem. E aí, hoje em dia, ele tem um jatinho. Eu não tenho nem um jatinho. Eu tenho 0 jatinhos. Hoje eu vi uma piada muito boa de um comediante britânico, dele falando assim: eu tenho um jatinho particular, mas o resto da jacuzzi é da minha mãe. Muito boa essa piada. Meu Deus do céu, como é bom esse cara. Enfim, eu não tenho nenhum jatinho, eu não tenho uma mãe que tem uma jacuzzi, eu não tenho nada disso. Deixa eu ver aqui o que estão falando. E eu nunca vou ter... Então o que eu faço? Todo dia eu acordo e falo: o que eu ia fazer hoje? E eu faço completamente diferente aquilo que eu ia fazer, pra eu ter uma coisa de tipo assim, pra parecer que eu tô vivendo no corpo de outra pessoa. Pra ver como é que é essa sensação, pra ver como é que eu me sinto sendo outra pessoa. O que é paradoxal, porque se eu fosse outra pessoa, eu não me sentiria sendo outra pessoa, porque eu já estaria sendo outra pessoa, então eu estaria sendo eu mesmo. Então, na verdade, eu estou transcendendo a existência, porque eu estou sentindo como ser outra pessoa, mesmo sendo eu mesmo, o que é algo que eu nunca sentiria sendo outra pessoa. Fechou. Vamos lá. Testar coisas novas, isso é bom, disse a Pan Ribeiro aqui, e eu concordo, já provei meu ponto. Seu corpo não pode entrar em um jatinho? Não, eu tenho 7 metros de altura, eu não consigo entrar num jatinho, e eu também tenho uma classe social que eu não conheço nenhuma pessoa que tem um jatinho pra me convidar. E aí eu conheço o Whindersson, né? O que o Whindersson faz hoje? Ele é um anjo comigo, mesmo comigo sendo grosso com ele no passado, porque ele é um ser humano maravilhoso. Eu falo com ele: posso abrir seu show? E ele fala: pode sim. E ele senta lá conversando comigo, não tem nem ideia de que ele poderia estar sendo um escroto, porque ele é uma pessoa ótima. Será que é por isso que ele tem um jatinho? Porque ele é uma pessoa ótima? Claro que não. É porque o mundo funciona de um jeito em que as pessoas, por algum motivo estranho, acham os nordestinos mais engraçados que os outros. Um dia eu vou fazer um podcast inteiro fazendo sotaque nordestino e tentando entender como é que é ser um nordestino. E aí as pessoas vão falar o quê? Que eu estou sendo desrespeitoso, porque as pessoas não aguentam essa possibilidade das pessoas poderem ser outras pessoas sendo elas mesmas. Por isso que o blackface é tão por isso que o blackface é tão criticado. Porque as pessoas falam: você não pode fazer isso que você está tentando fazer. Você sabe, porque no fundo, você não está sabendo como é que é ser outra pessoa, você está fingindo que sabe.
que é o que eu faço todos os dias. O que eu faço todos os dias é uma pequena dose de blackface diário. E eu posso falar isso, sabe por quê? Porque eu sou brasileiro. O Brasil não teve cultura de blackface. A gente não tem isso aqui. E eu estou na pele de um brasileiro e eu posso fazer piadas com esse tipo de coisa. Ao contrário de um americano. Vamos fingir que eu sou um americano. Hi, every day what I do is a little dose of blackface. Oh, fuck, I'm going in jail. Yeah. Isso é uma coisa que eu nunca vou passar, mas agora eu entendi o sentimento aqui agora fazendo essa atuação. Estava escutando... caralho, o que é? Gianni Lobianco perguntou, estava estudando pro MIT? É o que eu vou fazer amanhã. Qual é as apostilas para eu entender por um dia como que é estudar pro MIT? MIT apostilas. Tem aqui, ó, apostila 1, R$4 a apostila. Porra, é baratíssimo ir pro MIT. É só ler isso aqui e eu passo na prova? Vamos lá. Gente, esse podcast aqui é sobre coisas, sobre eu fazer coisas com a minha voz. Eu arroto muito bem. Tenha aí essa experiência de ASMR, pelo amor de Deus. Que reúne as faculdades de tecnologia mais famosas do mundo. O site oficial do MIT, onde podem ser encontrados materiais sobre diversos assuntos na área de informática e engenharia. Tá tudo aqui, por que as pessoas querem entrar nessa faculdade? Tá tudo aqui. Eu tava pensando esses dias. Eu moro numa casa com 5 pessoas. Tem 5 pessoas na casa que eu moro. No ITA, no Instituto Tecnológico da Aeronáutica, tem quantas pessoas? Tem quantas pessoas no ITA? ITA alunos. Quantos? Tem quantos alunos no ITA? Quantos alunos tem no ITA? O ITA teve apenas 27 alunos. 38 magna cum laude. Aí tem umas coisas que os caras lá do ITA inventaram para eu não saber essa informação. O ITA, umas palavras em latim, uma língua morta. Os latins, aliás, que falaram assim, agora a gente inventou a língua escrita, agora a gente tá feito. Aí veio um monte de outra civilização, fez as letras com outro jeito de falar, e eles falaram, malditos, a gente tinha inventado isso. Ficaram lá, puto, acabou a sociedade, igual os romanos, que morreram também, porque descobriram que eles não fizeram número nenhum. Teve 27 alunos. Tá bom, 27 summa cum laude, 38 magna cum laude e 6 cum laude. Francês? Eu sou assim, eu tenho desrespeito com a língua latina, eu leio como se fosse francês. Cum laude, eu não sei o sotaque francês. Tá vendo? Isso que é o ruim de fazer blackface. Você não sabe como é que é as outras culturas. Então você tá achando que tá sabendo, mas você só tá sendo desrespeitoso. Eu sou super desrespeitoso. Eu ainda não fui desrespeitoso com o Whindersson, porque eu nunca fingi que eu ando num jatinho. Sempre sou sincero com isso, porque o Whindersson eu respeito. Ao contrário daqueles franceses. Puta merda. Como é que tá o corona lá na França? Posso que... Jesus amado, eu fui num longe aqui. Deixa eu falar isso antes, porque eu preciso me exaltar aqui como pessoa também, como uma pessoa que sou só eu. Olá, Vitor Fisch, tudo bom? Depois eu vou fazer um corte só de eu falando olá para as pessoas desse podcast. Eu não sei se eu vou conseguir ler os e-mails hoje, porque a gente conversou aqui e teve essa conversa maravilhosa que é só eu falando, que é o melhor tipo de conversa, porque se eu for deixar na mão de vocês, como é que isso aqui vai funcionar? Eu sou treinado para isso todos os dias, eu converso sozinho 7 vezes na frente do espelho para melhorar o podcast. Obviamente, nem sempre é bom, porque às vezes eu tenho que gastar dinheiro com outro espelho porque eu começo a quebrar o espelho de raiva porque eu não consegui. Aqui, obviamente, hoje eu já quebrei 3 espelhos aqui na casa, depois eu tenho que ficar comprando espelho. Treinar para podcast é caro, meu querido. Por isso que esse pessoal aí que tá no topo lá da lista de podcast do Spotify, eles ficam lá em cima, duvido que eles se dedicam tanto que eu dedico, quebrando 7 espelhos por semana, treinando pra falar sozinho no podcast, porque eu começo a falar sozinho, eu não consigo, eu falo, maldito, dou um soco em mim, mas não dou um soco em mim, dou um soco no espelho, mas dou um soco em mim também, porque a minha imagem é ali no espelho, e eu sou eu mesmo, como a gente já tá falando aqui, eu tenho propriedade pra falar isso, não é outra pessoa.
Polêmico, hein? Polêmico. O espelho é você? Não sei. Tem gente que acredita que é um universo paralelo. Quando você olha pra ele, é uma outra pessoa que tá olhando ali também. É um universo paralelo que tem uma pessoa igual você fazendo as coisas diferentes. Quando eu saio do espelho, na frente do espelho, vocês estão fazendo a mesma coisa. Você já parou pra pensar nisso? Já parou pra pensar que você é um escravo da sua imagem no espelho? Tudo que ele faz, você é obrigado a fazer também. É um inferno. Por isso que eu quebro os espelhos daqui da casa. Não deixo ninguém mandar no que eu faço. Por isso que eu faço podcasts ruins. Não deixo ninguém mandar no que eu faço. Quer ouvir podcast bom? Vai ouvir algum lá que o Spotify gosta. Não é assim que consegue a aprovação das pessoas. Né? Não é falando mal delas. Não é falando mal delas. Enfim. O Spotify não é uma pessoa. É uma empresa. Empresa é tudo sádica. Faz mal com os outros porque acha legal. Faz mal pra sociedade. Essas grandes empresas megalomaníacas. São uns grandes sadomasoquistas. Eu me identifico com você, Spotify. Eu me identifico com você. Adoro levar umas porradas de vez em quando. Por isso que eu continuo aqui. Por isso que eu continuo aqui falando com você aí do Spotify que é obrigado a ouvir meu podcast. Tadinho. Você ganha bem. Você ganha bem. Falando sério. Você acha que quando você está ouvindo meu podcast, você fala assim, eu não ganho pra isso? Ou você fala assim, eu ganho pra isso? Porque obviamente você não... E quando você fala eu não ganho pra isso, obviamente você não tá falando tipo, eu não ganho pra me divertir tanto. Não é isso que você tá falando. Eu sei disso. Enfim, cara, eu tô quebrando 7 espelhos aqui por semana, enquanto os caras que estão lá no topo não quebram nem um. Piadas ilícitas, disse aqui, Piadas ilícitas, um grande grupo de comédia de Juiz de Fora, já tive o prazer e algumas vezes o grandíssimo prazer, e algumas vezes eles tiveram o desprazer, coincidentemente nas mesmas vezes que eu tive o prazer de se apresentarem comigo. Apresentaram comigo algumas vezes, eu gosto muito de todo mundo que está lá. Não imagino que sejam 4 ou 5 pessoas digitando no mesmo celular, que é a quantidade de pessoas que tem no grupo. Imagino que tenha um representante que fica nas redes sociais trabalhando. E o Digital Manager do Piadas Ilícitas falou aqui na Chatuba de Mesquita. O Wilton falou... eu conheço essa música. Eu concordo 100% com ela. E acho um ato político nobre. O Wilton M falou, como você conectou o mic no celular? Não conectei. Apenas paguei muito caro num celular por 2 anos seguidos, todos os meses, para ter um celular. É porque eu entendo, né? O povo fica falando, o Xiaomi é o melhor celular. E aí vem um iPhone com um áudio assim. Eles não entendem. Como é que pode um áudio desse jeito? Enfim, gente. Tem 28 alunos lá no ITA, que é o Instituto da Aeronáutica. O T do ITA é de tuto? Não, é Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Tá, o T é de tecnológico. Tem 28, 30, vamos lá, tem 40. Não é isso? Tem 40. A casa que eu moro tem 5 pessoas. De certa forma, é mais difícil morar na casa que eu moro do que entrar pro ITA. Tenta entrar aqui, só 5 pessoas conseguiram estar aqui agora. Então, de certa forma, por uma ironia do destino, eu tô num lugar que é muito mais difícil de entrar do que o ITA. A quantidade de coisas que eu tive que fazer ao longo da minha vida para estar num lugar agora como a minha casa, que tem mais 5 pessoas que tiveram a sorte de ter a vida que seguiu X ações, que é mais ou menos a mesma coisa que aconteceu com quem entrou no ITA, porque quem entrou no ITA é meio tipo assim, nasci numa família que me obrigou a estudar, me bateu muito para eu estudar, eu levei porrada, aí eu falei assim, acho que eu gosto disso porque eu não consegui lidar com falar com a minha família, não quero. Aí eu falei, acho que eu gosto disso. Comecei a gostar de uma coisa para eu sobreviver melhor na minha casa. Aí minha mãe falou alguma vez, você nunca vai ser ninguém. Aí eu falei, eu vou sim. E até hoje eu estou no ITA hoje, só para provar para minha mãe que eu vou ser alguém. Então aí agora eu tô aqui no ITA. É a mesma coisa também, foi uma sequência de coisas que fizeram a pessoa entrar no ITA. Aqui teve uma sequência de coisas, eu comecei a fazer vídeo cedo, comecei a ter contato X, Y, Z, que me levaram a estar nessa casa hoje, uma casa cheia de editores de vídeo. E um designer bastardo, não entendo, coitado. O único que todo mundo é editor de vídeo e tem um designer, coitado, se sente sozinho. E é isso aí, a gente teve uma quantidade de coisas X que aconteceu na nossa vida, que fez isso. Igual o pessoal do ITA.
Eu acho que a gente tem que começar a encontrar essas pequenas coisas na nossa vida que fazem sentido pra gente, do tipo, caraca, poucas pessoas estão aqui onde eu tô. E não é culpa minha de eu estar onde eu tô. Foram várias coisas que aconteceram que eu tomei atitude X, Y, Z pra cada coisa e aí aconteceu isso. Gente, eu vou embora. Pan, eu vi que você ficou triste porque eu não vou ler os e-mails, mas é porque o Instagram dá limite de tempo, que é ótimo pra mim, porque às vezes eu fico falando, e isso gasta minha cabecinha, e eu preciso, às vezes, descansar, e eu agradeço ao Instagram por preocupar-se tão pouco, tão muito com a qualidade da vida das pessoas. Eles falam, não, esse povo só aguenta 1 hora falando, ou então, não, esse povo só aguenta 1 hora ouvindo esse cara não falando nada. Obrigado por tudo. Então, Pan, eu sei que você está falando para eu não ir embora, porque eu vi que você mandou um e-mail aqui, eu estou com as coisas abertas aqui, mas infelizmente hoje eu não vou ler, eu vou ler no próximo podcast, eu estou fazendo mais podcasts. Então você talvez... E eu estou tentando fazer uns podcasts menor também, porque eu descobri que as pessoas não têm vontade de ouvir podcasts muito grandes. Eu dei uma olhada lá nas visualizações, é tipo assim, 1 milhão ouviu os longos e 3 milhões ouviram os curtos, entendeu? Então eu vou... Eu sei que de qualquer forma é muita gente ouvindo, mas eu vou priorizar aí o jeito do Spotify me dar valor. Vai não, fica. Gente, pô, é muito amor. Ninguém nunca falou isso comigo. Ninguém nunca falou vai não, fica. Até as pessoas que eu queria que me mandassem. Na verdade, as pessoas. É a primeira vez na minha vida em que as pessoas que eu quero que falam fiquem, estão falando fique. Porque normalmente as pessoas que eu quero que falem vão embora, porque eu odeio a companhia delas, nem elas falam isso. Nem elas. Na verdade, elas falam isso, fica. Aí eu falo, puta merda, por que eu sou uma pessoa educada? Por que minha mãe me deu essa educação? Por que minha mãe deu a educação de eu ser a pessoa que concorda com tudo e respeita todo mundo? Que saco. Aí eu fico lá. Obrigado, gente, obrigado por... Tá bom, eu vou ficar aqui até o Spotify, o Instagram. Não vamos confundir aqui as redes, porque uma é muito boa, a outra é muito ruim. Fica aí no ar, de quem que é que a gente está falando. Fica aí no ar, hein? Você sabe que o que está no ar é só coisa ruim atualmente. Você tem no ar essa frase que eu falei, o arroto que eu solto, o coronavírus, o próprio ar que faz a sociedade humana se manter viva, o que é aí uma grande catástrofe que aconteceu por causa do ar. O ar que a gente não vê, que é simbolizado pelo número 0 por várias pessoas, faz essa atrocidade que é a humanidade continuar viva. Tem gente que fala, eu acredito em Deus porque eu sinto Ele. É igual o ar que eu não vejo e eu sinto o ar quando venta. Tem gente que fala isso, né? Mas e se eu soprar na sua cara? Não é o ar, sou eu que estou fazendo isso, é um outro ser humano que tá fazendo isso. Porque o ar mesmo, você não sente ele. Você sente ele. Aliás, se você sente ele, vai no médico, porque tá foda essa sensibilidade aí. Você não sente o ar. Então essa coisa tá errada. Isso tá, e o ar faz essa coisa horrorosa que é manter o ser humano vivo, e a gente não pode falar isso de Deus, porque Deus, eu tenho certeza que já desistiu da gente há muito tempo. Ele desistiu. Deus desistiu eu não entendi essa história ainda exatamente, porque... Olá, Pablo Brito, tudo bom? Saudade de você e de poucas pessoas de Juiz de Fora. Eu não entendo muito bem esse negócio da Bíblia, porque qual é a de Deus? Eu sei que quando você tem um filho e tal, ele pode ser horroroso com você várias vezes e tal, e você não desiste dele, mas tem mãe e pai que desiste, cara. O filho... Olá, Moraes de Paulo, olá, Emílio Pires, tudo bom? Eu sei que Deus criou a gente, e tipo assim, tem pai e mãe que, sei lá, o filho volta 7 vezes a usar crack, eles falam assim, pra mim já deu, e desistem do filho e tal. Ou então, sei lá, o filho come coxinha
pela bunda, eles falam, eu desisto do meu filho, não tem salvação. Sabe, eu sei que as pessoas... Eu sei que tem pai que é assim e tudo mais, mas Deus tá dando uma chance enorme pra gente, viu? Porque ele desistiu da gente. É isso que eu não entendi da Bíblia. Deus desistiu da gente ou ele ainda sempre esteve do nosso lado? Porque eu sei que quando a primeira vez que ele criou o homem e a mulher, deu 3 minutos ele já tava decepcionado com a gente, assim, falou, meu filho é foda. Filho é foda. Por que... meu Deus do céu, por que eu fui criar isso? Por que eu fui criar essa coisa de ser pai? Aliás, tem que parar de ter filho. Quem a gente acha que é? Deus fez a gente em imagem e semelhança. A gente vai ficar copiando ele agora? A gente não fez Deus a nossa imagem e semelhança. Ou será que fez? Enfim. Fica aí. Podcast cheio de polêmicas aqui. Quando eu tô na frente do povo, eu fico maluco. Cheio de coisas. E aí, a gente... É isso que é foda, porque em 3 minutos ele já estava decepcionado com a gente porque a gente comeu uma maçã. Deus não tem muito... Você vê que ele não tem muito o pavio muito longo. E desde que a gente comeu essa maçã, foram uma sequência e sequência de coisas horríveis que a gente fez. Deus... É isso que eu não entendo. Ele tem um amor eterno porque a gente matou o filho dele. E ele ainda fica do nosso lado? Ele ainda fala, não, a sociedade vai dar certo. Ele tá nessa ou Deus tá meio tipo... Eu acho que eu vou desistir desse pessoal. Porque pra mim é meio isso, assim. Eu acho que... quando ele falou, depois eu volto. Ele falou, tá bom, deixa pra lá. Deixa. E foi fazer outras coisas. O universo é enorme. As pessoas ficam falando, o universo é enorme. Será que não tem outra forma de vida? Tem! Deus foi lá, fez as outras formas de vida no universo que é gigantesco. Tem tanta coisa por aí. E ele falou assim, tá bom, vou tentar mais uma vez. E a gente é tipo... Sabe quando você tá fazendo um negócio no Photoshop, aí você bota o nome do projeto... Sabe, você coloca... Você tem tanta raiva dele que você coloca um hino nazista do nome do seu podcast. E aí você fica lá e você fala, tá bom, beleza, eu nunca mais vou precisar ver isso, o cliente vai aprovar agora. E aí quando você vê o cliente fala assim, dá pra você dar aquela alterada? E aí você fala, puta merda, onde eu salvei essa porra? Qual que é o nome que eu coloquei? Você nunca mais acha e você deixa o cliente pra lá. Você bloqueia ele, fala, ops, nunca mais vou saber de você. É meio isso. Terra. Olha só. Gente, olha pro teclado de vocês agora. O T, o E, o R e o A são bem próximos. Ele só apertou qualquer letra uma do lado da outra e saiu o nome do nosso planeta. É isso, a gente é um projeto que ele desistiu, tá bom? É isso. Olá, Yuri, Lucinda, tudo bom? O Instagram tá falando aqui, o Instagram tá me censurando porque eu estou descobrindo a verdade nesse podcast. Vou precisar ir embora. Muito obrigado a você que ouviu isso tudo até aqui. Não sei como você fez, eu não ouvi tudo. Eu fiquei falando, em um momento aqui eu cheguei a tampar meu ouvido com a força da mente e tal, porque eu parei de ouvir total o que eu comecei a falar. Enfim, obrigado a todo mundo que estava me ouvindo aí. Se vocês gostaram, a gente faz mais vezes. Se vocês não gostaram, aparentemente você já deu para entender que quando o público não gosta das minhas coisas, do meu trabalho, eu continuo fazendo quando eu gosto. Assim. Depois eu vou tentar avaliar se eu gostei disso ou não. Eu vou ouvir esse podcast, vou ver se o flow foi bom. Que é um outro podcast. Eu vou abster minhas opiniões dele aqui. A gente conversa se é bom ou não quando eles me chamarem pra lá. Quero ver fazer uma piada boa sobre não me chamar pro podcast. Igual o Daniel Sartório faz. Então vai ter que me chamar pra eu fazer as piadas boas. Bom te ver, gente. Beijo. Cheguei ao fim, mas continua sempre fazendo. Obrigado, gente. Foi que nem um solo de guitarra isso aqui. Foi que nem o Miles Davis tocando trompete suando isso aqui, viu? Foi complicado. Eu fiz, falei. No final cheguei suando, carcomido, mas com um trabalho bem feito. Beijo, gente. Você ouviu o doce som da minha voz. Tchau, Pan. Obrigado por tudo. Beijo. Tchau. Até semana que vem. Você que ainda ficou aqui até depois da live. A live acabou agora.
Eu podia continuar, né? Ia ser legal se eu continuasse, mas não vou fazer isso. Beijo, tchau. Você que chegou até o final da live, eu vou falar uma coisa muito interessante pra você. Quer ver? Você que chegou até o final da live e até o final do podcast também. Curiosidade do dia. Vamos ver o que tem aqui do Google. Curiosidades interessantes. A cada minuto, cerca de 72 horas de conteúdo são enviados em sites do vídeo do YouTube. Uau! Uau! E eu contribuo para essa asneira, viu? Estima-se que cada... Uau! Caraca, que foda é ouvir esse podcast. Estima-se que a cada ano o Monte Everest cresça 4 milímetros. Isso é um negócio que eu duvido que você ia ouvir em qualquer lugar, meu querido. O que é foda, porque em algum momento esse monte já foi bem plano. Será que tem alguém que... Porque o Monte Everest não devia chamar Monte Everest quando ele não era um monte, né? Será que alguém escalou o Monte Everest quando ele tinha 4 metros e a gente não considera o trabalho dele? Tipo, o cara escalou o Monte Everest. Mas só tinha 4 metros, né? Aí até eu. Enfim. Beijo, tchau. Até semana que vem. Você ouviu o doce som da minha voz.